dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PMC News. Informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock, atualização em tempo e áudio, tudo o que acontece no mercado financeiro nacional e internacional. Já apareci bastante por aqui entre ontem e hoje, inclusive com uma cobertura especialíssima do Copom, da decisão do Comitê de Política Monetária Brasileiro. Eu, Thaís Hered e Marcos Saravari demos todas as informações em tempo real para os investidores na tarde de ontem. Então, claro, aí trazendo muitos pontos de vista, muita análise dos principais nomes do mercado, grandes economistas e, claro, o senhor Marcos Saravari aqui, um grande profissional no mercado de investimentos, observando essas mudanças que foram fundamentais para a nossa economia brasileira. Começamos com talvez o pé direito para alguns analistas, talvez um pé direito não muito confiante para outros. Esse ciclo de corte de juros no Brasil, 50 pontos base de queda, isso surpreendeu a muitos do mercado. Os economistas, principalmente aqueles que traçavam as suas projeções, apostavam em sua maioria nesse corte de 50 pontos base de 0,5 ponto percentual. No entanto, o mercado, a curva de termo aqui, a curva de juros estava apontando uma queda de 50 pontos base. Então, havia divergência fora do Banco Central e houve muita divergência, inclusive dentro do Comitê de Política Monetária. Foi uma votação apertadíssima que necessitou, claro, o voto de Minerva de Roberto Campos Neto, que optou, que decidiu pela queda de 50 pontos base. Então tivemos uma votação, lembrando, o comitê é composto por 9 membros, eu fiz 10, mas são 9 membros, e a votação foi 5-4. Basicamente ali separada, dividida e, claro, decidida pelo presidente do Banco Central, pelo Roberto Campos Neto, que conduziu essas reuniões, essa reunião, na verdade, que durou 2 dias, um primeiro dia lá na terça-feira, o segundo dia na quarta, e assim que encerrada, anunciada essa política monetária. Lembrando que aqui na BMC News nós temos uma programação ao vivo completa, não só acompanhando o mercado financeiro, que é isso que está aberto aqui nas minhas costas, a gente está vendo alguns ativos em destaque, mas principalmente voltado à macroeconomia e também ao setor empresarial, ao empreendedorismo. Então, a operação aqui completa na BMC News, atingimos diversas frentes e, claro, eu convido a você que está nos acompanhando
nos acompanhando agora, nos conhecendo neste momento, para ir além do mercado financeiro e conhecer os outros produtos aqui da nossa programação. Ontem, em especial, tivemos um programa aí de cobertura do Copom com dados em tempo real e essa análise do comunicado que foi bem diferente das últimas reuniões. Tivemos informações muito mais claras, inclusive o próprio comitê já contratando cortes de igual proporção para as próximas reuniões, ou seja, 50 pontos base até atingirmos uma taxa de equilíbrio. Essa taxa terminal, essa taxa final que a nossa Selic deve atingir ao final do ciclo de corte de juros, ainda não foi determinada e está, claro, condicionada ao comportamento da inflação. Mas podemos sim apostar em novas quedas, novos cortes até o final do ano, até a última reunião. Lembrando, temos mais 3 ainda em 2023. E atingindo ali, teoricamente, se a gente tomar claro como base as projeções do mercado pelo Boletim Focus, 11,75% ao final de 2023. O Focus apostava em 12%. E agora a gente deve ter uma revisão. Lembrando, as expectativas elas são coletadas até sexta-feira e publicadas na segunda. Então, provavelmente na segunda-feira nós devemos ter alguma mudança para a taxa terminal de juros aqui para o mercado brasileiro. Então, já vamos ter um bom alívio para as companhias, mas lembrando, nós temos a taxa real de maior escopo do planeta, acima dos 7%, 7,5%, distante, claro, de outras economias, no entanto, não tão distante quanto, claro, algumas autoridades pregam aí pelo mercado, que a gente tem uma taxa de 10%, pelos levantamentos de Jason Vieira, um economista que já faz esse levantamento, essa pesquisa, esse trabalho de cálculo das taxas reais de juros. Nós estamos aí com o Brasil, pelo menos, em 7,5% e a segunda economia é o México com 6,5%. Se eu não me engano, vou trazer os dados daqui a pouco na completude e na íntegra aqui para vocês que nos acompanham. Então, juro real aí no Brasil ainda muito alto, nós temos bastante margem para ser cortado, no entanto, nós não ainda sabemos até onde o Banco Central vai com esse ciclo de corte de juros. Para as próximas reuniões, talvez 50 pontos base já contratados pelo mercado. Aqui para o nosso mercado brasileiro, nós começamos o dia em queda, até por conta, claro, dessa divergência da decisão dos diferentes diretores que agora compõem o Comitê de Política Monetária. Lembrando, temos 2 novos membros, nós temos Ailton Aquino e Gabriel Galípolo que passaram a integrar pela primeira vez essa decisão de juros no Brasil nesta última reunião. 2 novos diretores, no entanto, lembrando, foram 5 votos a favor dos 50 pontos base. Ninguém votou pela manutenção, todos apostavam nessa queda dos juros. Alguns com um grau de parcimônia um pouco maior e alguns, claro, apostando nesses 50 pontos base, que foi a tese vencedora da reunião. Então, o Banco Central dividido, sem consenso, pode gerar, claro, um pouco de incerteza no mercado se é exatamente ou não a melhor forma de se cortar juros para a economia brasileira. No entanto, os indicadores de inflação, eles se arrefeceram, se não me engano, a expectativa para o final do ano está em 4,9%, antes era 5%, pelo menos a expectativa demonstrada e apresentada pelo Banco Central no seu comunicado oficial. E nós temos alguns outros dados que eu acho interessante nós levantarmos, trazendo, claro, esse comunicado do Banco Central, indicando essa 4,9% de perspectiva de inflação ao final de 2023, 3,4% em 2024 e 3% em 2025, ou seja, atingiria a meta apenas daqui a 3 anos, apenas em 2025. Então esse horizonte se distancia e nós tínhamos aquelas condições em relação à meta de inflação, em relação à ancoragem das expectativas futuras que parecem ter sido atendidas. Ficou uma dúvida, a gente ainda não tem essa segurança do processo desinflacionário no Brasil, por isso que, claro, essa decisão, tanto pelo corte, quanto pela indecisão, claro, a não unanimidade da decisão e quanto pelas expectativas de inflação que devem voltar a subir neste segundo semestre, dão certa incerteza para esse comunicado. Mas foi um comunicado positivo, nós temos a queda de juros finalmente aqui para o Brasil, o que beneficia direta e indiretamente diversos segmentos aqui para o país. O Ibovespa no dia de hoje começou no negativo, tinha muita incerteza, no entanto, as forças que atuavam aí, as forças vendedoras no mercado internacional foram se arrefecendo. Neste momento nós temos os principais índices norte-americanos que passavam a manhã toda no negativo, se não virando para o positivo, entrando em patamar ali de estabilidade, como é o caso de Dow Jones, que está exatamente na mesma cotação do fechamento de ontem, então nenhuma oscilação, estabilidade para o índice, e S&P 500 0,06% de oscilação negativa e Nasdaq que agora virou para o positivo 0,17%. Não é lá uma mega variação positiva, no entanto, virar o sinal é sim muito importante.
e os ânimos eles foram se acalmando aqui no mercado brasileiro e a gente conseguiu manter esse sinal positivo, embora tenhamos aberto aqui as negociações no negativo. Ibov, neste momento, se o meu telão conseguir me ajudar, claro, puder auxiliar o trabalho do apresentador, 0,12% de alta. Perdeu bastante margem aqui o Ibovespa, 0,12%. A gente já viu o Ibovespa acima aqui deste patamar, com mais de 1% de oscilação positiva. Estamos no positivo ainda, no entanto, como eu mencionava, tivemos uma oscilação mínima aqui próxima da oscilação negativa no comecinho das negociações. Explodimos, fomos muito para cima, ou seja, ganhamos quase 1% de valor aí ao longo das negociações e agora cravados praticamente a estabilidade para o índice 120.950. Vamos dar uma olhada no volume para ver quem está fazendo essa pressão negativa. Temos os dois principais ativos da nossa Bolsa de Valores, pelo menos olhando para o índice acionário, para o Ibovespa, que fazem parte aí dessa composição, que é Vale e Petrobras. Vale ganhava mais de 1% há pouquíssimo tempo atrás. Eu estou conversando aí em questão de minutos, ou seja, há minutos atrás, há 15, 20 minutos atrás, estava acima de 1%. Perdeu bastante força, agora 0,63%. Tem bastante participação no Ibovespa, faz um pouco de peso e, claro, essas forças negativas estão se ampliando. Então, Vale 0,63% de alta, perde 1% de alta, não faz tanta pressão compradora e positivo aqui para o nosso Ibovespa. Petrobras a mesma coisa, estava com mais de 1% de alta e agora 0,88%. Então nós temos essa resposta, os dois principais ativos participando bastante dessa oscilação no nosso índice acionário no dia de hoje. Há poucos minutos atrás nós tínhamos o Ibovespa um pouco, com uma oscilação um pouco mais alta, ganhando um pouquinho mais de valor, e Vale e Petrobras acima de 1% de oscilação positiva. Do lado negativo nós temos Ambev, 2,79% de queda, apresentou seus resultados operacionais e, embora tenha apresentado balanços que estão dentro das métricas estipuladas pelo mercado, o mercado já fazia suas projeções, esses balanços atenderam às projeções, nós tivemos um volume de vendas aí um pouco decepcionante e, claro, quando a gente fala de decepção, quando a gente fala sobre perspectivas para balanço operacional, quando a companhia não vem em linha com o esperado, o mercado aqui ou premia, ou, claro, o ativo se aprecia, se valoriza, ou ele entra em queda. Então o Ambev, depois da divulgação dos seus resultados, 2,79% de queda, é o principal destaque negativo do dia, não só em volume de negociação, mas também em variação, que agora perdeu o posto também. Então acabou com a minha tese aqui. Agora a Eletrobras toma essa primeira colocação, a Elet 3 4,29 e a Elet 6 4,05. Mercado mudando bastante aqui nestes últimos minutos e, claro, eu vou trazendo essas atualizações em tempo real para você que nos acompanha aqui na programação da BMC News. Cash 3, Mérios também em patamar negativo, 3,73%. Alpargatas 3,15%, a gente vai ter a divulgação ainda, então o mercado já projeta um resultado ruim para a companhia, então age antecipadamente aqui é o que pode ser ofertado, o que pode ser apresentado, o que pode ser demonstrado pela companhia. Alpargatas 3,05% de queda neste momento. Não necessariamente que esteja alinhada única e exclusivamente à divulgação de resultados, pode ser, claro, uma queda de uma grande movimentação, de uma grande posição que está sendo desfeita. No entanto, claro, Alpargatas 3,15% de queda. Sabesp também em queda, 2,88%. Comentávamos sobre Sabesp alguns dias atrás, tivemos a aprovação do governo ao seu processo de desinvestimento, ao seu processo de privatização. Privatização essa que não ficou muito clara da forma como será feita. Talvez com um follow-on, que pode depreciar um pouquinho aqui o valor do ativo que será negociado, esse novo ativo que será negociado ao mercado. Então, muitas dúvidas ainda para a Sabesp. Nós temos essa notícia positiva em relação à privatização da companhia. Entanto, muitas dúvidas ainda rodam em torno do ativo, em torno do governo, em torno de se será aprovado ou não. Então, Sabesp 2,68% de queda no dia de hoje. Nós temos um resultado que no ano era positivo há alguns dias e agora já vira para o negativo, 3,61% de queda, mesmo com esse processo de privatização caminhando, andando e teoricamente aí avançando. Então, Sabesp 2,73% de queda e Ambev aqui está entre os principais destaques negativos do Ibovespa, no entanto, não está na primeira colocação, como eu falava há pouco. Mas estava, então eu me salvo aí desse erro ao vivo. Então, Ambev agora 2,52% de queda. Do lado positivo, nós temos PetroRio, apresentou seus resultados operacionais, 4,44% de alta, o mercado gostou bastante. 3R Petroleum, 3,71%, pega carona nesses resultados apresentados pela PetroRio, 3,71% de alta. Então, as duas
Junior Oils, as duas principais companhias aí, pelo menos, que estão na boca dos investidores. A gente também tem PetroRecôncavo, tem outras empresas, no entanto, as principais, pelo menos, que os investidores comentam com mais intensidade são PetroRio e 3R Petróleo. Prio apresentou seus resultados operacionais, 4,49% de alta, R$ 47. É bastante coisa aqui para o ativo de PetroRio. Nós não víamos o ativo nestes patamares, acho que desde a abertura das suas negociações, então, teoricamente, na verdade, desde o follow-on da empresa lá em 2011. Então, tivemos uma forte queda para a companhia desde a abertura do seu capital e essa recuperação agora, olha só, quem entrou no IPO não está mais perdendo dinheiro, notícia positiva. No entanto, R$ 47,23, notícia sim interessante para os investidores que mantêm PetroRio nos seus portfólios e um desempenho, inclusive, positivo no ano de 2023. Nós começamos o ano com uma alta, depois uma queda, perdemos bastante valor, inclusive em alguns momentos oscilando negativamente em comparação com a abertura de 2023 e agora R$ 47,40. É um patamar que a gente não vê há muito tempo, há muitos anos. É sim uma prova de que a companhia está entregando a otimização dos campos que está adquirindo, está entregando, claro, o que vinha prometendo aos seus investidores e ao mercado, e o mercado premiando aí essa boa operação da companhia. Claro, tem muitas dúvidas ainda sobre como ela continuará esse processo de crescimento. Se vai investir em exploração inorgânica dos seus campos de exploração, se vai, claro, adquirir ativos que não sejam da Petrobras, ou seja, sua principal fonte de novos ativos, encerrou esse processo de desinvestimento, se não encerrou, desacelerou bastante. A gente tem um pouco mais de dificuldade aqui para a companhia continuar crescendo inorganicamente, mas pode sim apostar no crescimento orgânico, o que foi apresentado, claro, também nos resultados da companhia. Então, principais destaques positivos, como eu mencionava, Suzano apresentou resultados interessantes. Nós temos também a alta do dólar. Eu não mencionei no começo do programa, mas nós temos o dólar futuro negociando em bastante alta. Nós temos aqui o dólar retornando aos R$ 4,90, pelo menos da última vez que eu conferi. Agora R$ 1,25. Recuou um pouquinho, mas ainda nos R$ 4,89. Então são 3 dias bem interessantes aqui para a negociação do dólar futuro, dos contratos comerciais de dólar futuro. 1,24% de alta, tem essa apreciação do dólar que beneficia principalmente Suzano e Klabin, que exportam boa parte dos seus produtos, então são boas exportadoras, têm parte da sua receita, parte relevante da receita dolarizada e são diretamente impactadas, claro, pelas perspectivas da moeda norte-americana, além de a companhia, no caso a Suzano, no call de resultados, o CEO ter apontado que a empresa está preparada para o fim de ciclo de baixa para a cotação da celulose. Está esperando novas altas aí para a commodity. Então sim, notícias positivas para a Suzano. A Klabin apresentou seus resultados, não foram tão bem vistos pelo mercado à época da divulgação, ou seja, na segunda-feira, se eu não me engano, que a gente teve acesso aos resultados de Klabin. No entanto, hoje, com essa alta do dólar, com essa perspectiva positiva para a celulose, caminha junto com a Suzano entre os principais destaques positivos do dia. Suzano lá no alto, 4,78%, e a Dexco 5,03% de alta, agora toma a primeira colocação. Suzano passou praticamente toda a manhã entre o ativo com a maior oscilação positiva. Localweb, aqui o ativo de tecnologia. Nós temos poucos ativos que são puramente voltados à tecnologia no nosso Ibovespa, no entanto a gente consegue tirar algumas conclusões olhando para essas empresas. Localweb em ritmo de alta, está recuperando parte do valor perdido recentemente e no ano nós temos aqui um resultado já positivo em 4,76%. Neste último mês ainda 1,62%. Acho que está errada essa informação, no entanto o Localweb aqui na semana acumulando uma alta de mais de 2%, 2,82%. Digo que está errado, porque a gente tem um mês que começou no começo da semana, então não faz muito sentido a gente ter uma oscilação aí diferente. A gente tem um dia apenas ali, do dia 31, que foi a segunda-feira. Então temos aqui um patamar interessante para o nosso Ibovespa, um desempenho interessante para a nossa Bolsa de Valores, e esses ativos, como eu mencionava, que divulgaram os seus resultados operacionais, caminhando bastante. Normalmente a temporada não tem um impacto generalizado no Ibovespa, no entanto os ativos que apresentam os resultados sim se movimentam bastante. O Ibov costuma ser mais tocado por questões envolvendo Petrobras e, claro,
a própria Vale, ou o setor bancário como um todo, ou também, claro, expectativas de investimento estrangeiro, expectativas aqui para a economia brasileira. Então temos o Ibovespa que atua de forma muito mais comportamental do que essas movimentações erráticas aqui dessas companhias em época de divulgação de resultados. Do lado negativo ainda nós temos alguns ativos interessantes, como é o caso, claro, de Petz 2,1%, e eu destaco a participação bem inesperada do setor de varejo aqui no nosso lado negativo. Nós temos Petz, nós temos, claro, aqui a Alpargatas, nós temos também Magazine Luiza e Via que estavam em patamar negativo, não sei se ainda estão, porque eu não as estou encontrando aqui no nosso lado negativo, ainda negativo, Magalu com 0,60% e a Via ainda em patamar negativo, Via 1,44%, mas também tem Lojas Renner, Natura, muitos ativos do setor de varejo povoando o nosso monitor de mercado aqui do lado negativo, do lado vermelho, que é teoricamente sensual em relação ao que aconteceu ontem, uma queda mais elevada do que o mercado estava projetando na nossa taxa Selic. Mas eu sempre falo com os investidores que nos acompanham, eu sempre digo que o mercado é feito de expectativas, o mercado é feito de projeções e principalmente de especulação. Já estava praticamente dada essa queda no dia de ontem. Alguns divergiam sobre a intensidade, mas a queda nos juros, o início do ciclo de corte de juros já estava precificado, já estava contratado e o mercado já tinha se movimentado em relação a essa notícia. Então sim, temos movimentos mais localizados nas companhias que divulgaram seus balanços operacionais, ou como é o caso aqui de 3R Petróleo acompanhando uma empresa do mesmo segmento que divulgou bons resultados operacionais, e o setor de varejo, depois da conclusão dessa notícia que todos esperavam, que era a grande aposta do mercado, essa queda, inclusive o Banco Central já tinha indicado que haveria uma queda nesta reunião do dia de ontem, elas caem um pouquinho, claro, um movimento não muito negativo, como é o caso de Magazine Luiza, 0,60%, e um pouco mais agressivo, mas não tão agressivo também para a Via, com 1,40%. O setor de varejo povoando o nosso lado negativo aqui do mapa, o que é sim uma surpresa ou não para quem acompanha o mercado aí todos os dias. No volume negociado, como eu mencionava, os principais ativos sempre dividem aí as posições Vale 3 e Petri 4. Petri 4 a ação mais líquida da companhia, 0,85% de alta, Vale 3 0,60% e PetroRio entre os ativos mais negociados, o terceiro ativo mais negociado do dia de hoje. Muitos apostam na companhia, principalmente olhando para um bom momento do segmento do petróleo, da commodity energética petróleo, e olhando para esse fator não intervenção estatal, que claro é um peso para a Petrobras. Então, PetroRio 4,57%. Eu mencionava os contratos envolvendo o petróleo no mercado especulativo. A commodity ontem teve um dia de queda para o petróleo WTI, mais relacionado, claro, às reservas norte-americanas. E hoje anda bem. Nós temos $85 a cotação do petróleo Brent, 2,30% de alta. Para o petróleo WTI, 2,58% de alta, $80,54 de dólar. Então, essa diferença entre os contratos ela se diminuiu e, claro, recuperou parte do valor perdido no dia de ontem. Lembra que eu mencionava que o petróleo WTI caiu quase 2%. Então, movimento muito positivo para o petróleo, o que é uma boa notícia para as empresas pequenas e não é nenhuma boa notícia, uma notícia bem ruim aí para a Petrobras. Por quê? Porque a companhia está operando, claro, nos seus polos de exploração com petróleo, pelo menos os combustíveis, aí eu tomo como base gasolina e diesel, em defasagem em relação, claro, ao preço negociado no estrangeiro, no mercado exterior. Eu sempre tomo como base os dados da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, para trazer essa comparação do PPI, esse relatório de paridade internacional de preços. Para o dia de hoje, nós temos uma defasagem de 20% para a gasolina e de 24% para o diesel, ou seja, negociando acima de 20% com defasagem em relação ao mercado estrangeiro. E aí a gente consegue colocar nessa conta uma pressão política, talvez, sobre a estatal, sobre o presidente da companhia, para não aumentar os seus preços, mesmo com esse forte ciclo de alta para o petróleo no mercado internacional. Nós temos também a questão da política de distribuição de dividendos que foi conhecida recentemente, vai ser aplicada já para os pagamentos referentes a esse segundo trimestre e pode ser afetada por uma defasagem maior, por uma receita menor da companhia. Talvez paridade internacional de preços estivesse fazendo muito peso para
política de pagamentos de dividendos anterior. Então, muitas dúvidas envolvendo a Petrobras, e quanto mais aumenta o preço do petróleo, mais dúvidas se geram em relação a se teremos aumentos ou não. Inclusive, se essa diferença, essa defasagem do petróleo ela for suprida, ela for zerada, alguns analistas já apontam que ela vai ter impacto direto na nossa inflação, ou seja, para o segundo semestre, além da questão tributária em relação aos combustíveis, em relação à energia elétrica, que foi isenta no ano passado e a base de comparação será expulsa a partir desse segundo semestre, nós teremos também uma pressão sobre as commodities, são preços mais voláteis e que fazem preço para o dado cheio. Então, a inflação ainda é tema de discussão, talvez se a Petrobras extinguir essa defasagem, nós podemos sim ter um impacto direto na inflação dos próximos meses. E aí, mais uma dúvida envolvendo, claro, a nossa política monetária. Será que foi o momento ideal para corte de juros? Será que o corte de juros de 50 pontos base foi o ideal? E aí o mercado fica elucubrando, especulando, fazendo seus cálculos e, claro, olhando aqui para o mercado e tomando as suas decisões. Para falar um pouco sobre esses movimentos, são bem interessantes. A gente está com bastante volatilidade aqui para o nosso índice acionário, para o Ibovespa, que chegou a oscilar acima de 1% e agora está praticamente em estabilidade. O meu touch ele não quer funcionar só para eu selecionar o Ibovespa, então vou ter que usar o meu mouse. Mas, claro, a gente vai tentando aqui resolver esses problemas no ao vivo. Agora em estabilidade, para quem já chegou a subir mais de 1%, agora o índice atinge a estabilidade. Eu quero saber um pouco mais sobre isso, o que este gráfico, o que esse movimento em específico tem a nos dizer. E para isso eu gostaria de convidar aqui à nossa tela Bruna Amalcabúrio, analista técnica. Muito obrigado pela atenção e eu espero ter dito o seu nome de forma correta. Peço perdão se não, mas é um nome difícil, viu, Bruna? Obrigado pela atenção. Obrigada a você, boa tarde. Sim, tá certo, é Amalcabúrio mesmo. Maravilha. Bruna, eu tô com dúvida, porque eu entrei no programa com uma cabeça e eu tô no meio aqui com outra, porque estávamos ganhando valor, estávamos até com bastante otimismo aqui pro Ibovespa, cortou juros ontem, o mercado amanheceu meio ressabiado, em queda, aí foi ganhando aos poucos valor. Chegou aos 1% de alta e agora 0,04%, então o mercado se movimentando bastante. E eu queria algumas conclusões. Nós estamos novamente na faixa dos 120 mil pontos. Parece que o Ibovespa sobe e desce, mas sempre volta aí mais ou menos a este patamar, pelo menos nos últimos pregões. O que a gente pode tirar de informações deste movimento, tanto de hoje, mas também olhando para um tempo gráfico um pouco maior aí para o nosso principal índice acionário? Boa, bem colocado, né? Parece que ele tá perdido, ele não sai ali de 120 mil pontos, ele vai, ele volta, ele vai, e aí ele não sai. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela e a gente Fica fala à vontade, um pouquinho mais favor. aqui, ó. Tô compartilhando a minha tela, aí a gente fala um pouquinho mais sobre os gráficos, que eu prefiro falar com eles aqui na minha tela. Bom, a gente estava vendo uma movimentação, aguardando. Acho que estava todo mundo um pouco faceiro, né, com essa definição, né, essa volta dessa definição da taxa de juros, mas a gente viu que o Ibovespa, ele conseguiu fazer um rompimento importante da região dos 122 e 200, mas ele não firmou acima dessa região, deixando a gente bastante preocupado. Ele pode ficar ainda trabalhando nessa região, fazendo essa movimentação, a gente ainda vê o Ibovespa trabalhando numa movimentação de alta que ele teve na região ali de maio a junho, que ele subiu bem, depois ele consolidou pra caramba, e aí agora ele deu aquele pulo para cima e volta a consolidar e descansar. A gente tem que ficar de olho, não está muito confortável, achei também que o Ibov ia conseguir trabalhar as patamares maiores, mas o que é importante é ele não perder essa região dos 119.500. E aí, se ele ficar assim, ok, né, caranguejando, andando de lado, eu acho que não tem problema nenhum, mas o bonito, e a gente fica mais confortável de entrar nas operações e realmente ver que a bolsa vai para cima, é realmente passando na região dos 123 mil pontos. Então, esses são os pontos importantes ali que eu acho mais interessante. Se a gente for ver no dia de hoje, ele amanheceu, né, com esse gap de alta, e aí ele logo devolveu toda essa movimentação, mostrando que o mercado não estava exatamente tão animado assim. Mas voltando agora para essa região de consolidação, que não realmente nos preocupa, mas só se ele começar a trabalhar abaixo dos 119 mil, 119.500, a gente fica mais preocupado.
Maravilha, então, pro Ibov aí, aquela mesma questão. O Ibov vai para cima, vai para baixo, a gente ainda tem um monte de dúvida aqui sobre o nosso principal índice acionário. Enquanto o Ibov está na instabilidade, aí eu vou ter que conferir de novo, porque o mercado está se movimentando bastante. Eu queria dar uma olhada nos contratos de dólar futuro. Não sei se é normalmente o gráfico que você costuma olhar para analisar a moeda norte-americana. No entanto, está andando bastante, 1,30%. Voltou aos R$ 4,90, surpreendendo a muitos e fazendo pressão sobre alguns ativos aqui na nossa bolsa. É um patamar importante para o dólar. O que a gente pode tirar de informações desses 3 dias aí bem positivos para a moeda norte-americana? A gente teve um dia lá no comecinho deste mês bem alto. O dia 1º foi de bastante pressão aí positiva para a moeda norte-americana, não só em relação ao real, mas em relação às principais moedas fiduciárias do planeta. Poucas moedas se mantiveram estáveis em relação ao dólar, a maioria caiu nesse dia 1º, mas agora o movimento ele não é compartilhado. O real está caindo e o dólar está ganhando valor aí em cima da nossa moeda, R$ 4,90, Bruna. Então, também bem interessante. O dólar, a gente ainda vê ele numa tendência de baixa. Quando eu falo de tendência de baixa, eu falo de topos e fundos descendentes. Então, a gente ainda vê que ele tá caindo, né? Todo mundo consegue ver que ele não consegue fazer topos acima dos anteriores. E aí, isso que a gente fala é um próprio respiro do movimento de baixa, que na análise técnica, quando a gente está falando sobre bolsa de valores, a gente está falando que nada sobe direto, né? Então, ela precisa subir, fazer um descanso e continuar essa movimentação em uma tendência. E quando a gente vê, por exemplo, essa queda, a gente ainda continua vendo o dólar fazendo uma tendência de queda, porém um respiro normal dessa movimentação. A gente pode ficar de olho no topo anterior, aqui a gente poderia até traçar uma linha de tendência, e a gente pode marcar, por exemplo, uma região de topo anterior, que se o dólar chegar a ultrapassar esse topo anterior, aí sim a gente começa a ficar mais preocupado. Mas seria uma movimentação normal. A gente viu que na semana passada o dólar começou, pela formação dos candles, começou a perder um pouco da força e agora seria praticamente um respiro. Então a gente só fica de olho mais preocupado se o dólar voltar realmente à região dos R$5, e aí a gente fala, opa, aí tá mudando a figura e aí a tendência, a reversão da tendência se confirma. Mas também, né, um movimento bastante forte, abriu também com gap para cima e o dólar se firmou, conseguiu trabalhar mais próximo da região do 4.900 hoje. Aguardamos, ainda tem mais o dia inteiro. O mercado está bem movimentado, ele está bem confuso hoje, tanto para índice quanto para dólar. Então eu aguardaria um pouquinho mais dessa movimentação para ver como é que ele fecha o dia de hoje. Maravilha, Bruna. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Se puder compartilhar aí a sua tela para nós nos despedirmos. Muito obrigado por dedicar parte do seu tempo, parte do seu dia, esse dia que está bem movimentado, bem agitado, para nos esclarecer algumas dúvidas. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso BMC Stock. Eu que fico à disposição. Obrigada pelo convite e quem sabe a gente se vê logo. Maravilha. Eu que agradeço. E claro, como a Bruna falou, o mercado está confuso, o mercado está agitado, 1,30 aqui para o dólar e o Bovespa em instabilidade, se não no negativo, 0,09% agora neste momento, 120.964 pontos. Principais destaques positivos ainda Suzano e Dexco, Prio vem logo em seguida aqui com 4,55% de alta. Suzano e Prio divulgaram seus resultados. Nós temos aqui também algumas companhias que estão para divulgar, estão para anunciar os seus balanços operacionais para o trimestre passado e que sim estão apresentando uma movimentação interessante. Eu vou traçar todas essas companhias que divulgam depois do fechamento do dia de hoje e na abertura do mercado de amanhã. Inclusive tem Petrobras aí no nosso radar. Hoje nós teremos acesso aos resultados operacionais e amanhã nós teremos a call de resultados, a coletiva ali, o atendimento aos investidores para explicar o que aconteceu com a companhia no trimestre. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente conversa sobre CSN Mineração, sobre algumas companhias que divulgaram os seus resultados e também sobre essas perspectivas para a Petrobras e para a nossa Bolsa de Valores. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados,
Prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, falando agora sobre o mercado internacional. Todos os índices norte-americanos virando para o positivo. Finalmente um dia positivo. Ontem foi um banho de sangue danado. Nós tivemos Nasdaq perdendo mais de 2% de valor e agora recuperando parte desse valor. Recuperando é uma formalidade. 0,32 não está nem perto da queda de mais de 2% de ontem, mas 0,32% de alta para Nasdaq. S&P 500 0,04%. Agora em patamar positivo, e Dow Jones 0,1% de alta. Então não é uma grande alta para os índices norte-americanos, no entanto é um dia positivo depois de um dia catastrófico no dia de ontem, não só, claro, para o mercado norte-americano, mas também para a Europa, todos os principais índices caíram mais de 1%, para o nosso mercado brasileiro, que manteve aí boa parte do dia com mais de 1% de queda, e conforme nós fomos nos aproximando da reunião do Copom, esse ritmo ele foi se arrefecendo até fechar com 0,3% de queda. E para os Estados Unidos nós tivemos um movimento negativo praticamente em conjunto ali dos três principais índices, depois da revisão para baixo da Fitch, da nota de crédito para os Estados Unidos de AAA para AA+. Essa decisão da Fitch, da Agência de Classificação de Risco, foi muito contestada pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, dizendo que foi calculada com dados defasados, inclusive pelo presidente do JP Morgan nesta manhã, indicando que não foi uma decisão acertada, olhando para a economia norte-americana. Nós tivemos todo um impasse relacionado à dívida nos Estados Unidos, foi decidida aos 45 do segundo tempo, então nós temos aí os reflexos dessa incerteza que foi gerada recentemente. E aí, se está certo ou não, que os americanos se resolvam, porque, claro, ninguém quer falar da principal economia do país, do mundo, ninguém pode criticar a economia norte-americana. Revisão para baixo a mais, se é acertada ou não, claro, fica a cargo de quem está nos acompanhando. No entanto, sim, tivemos um impasse importante e preocupante sobre a dívida, o teto da dívida nos Estados Unidos. Aqui para o nosso mercado brasileiro, nós temos alguns ativos se destacando. Dia bom para o petróleo, nós temos mais de 2% de alta para o petróleo Brent, e PetroRio aqui, depois de apresentar os seus resultados também, 4,35% de alta, atingindo os R$ 47,22.
patamar muito importante para a PetroRio, que não atingia aí há muito tempo, desde, claro, o seu IPO, desde a negociação aí primária das suas ações em Bolsa de Valores lá na década passada. Eu gostaria de trazer aqui a nossa tela para falar um pouco mais sobre esses resultados que foram apresentados. Flávio Conde, analista da Levante Investimentos. Flávio, muito obrigado pela participação. Agradeço imensamente a atenção, participar novamente aqui nessa temporada de resultados. Sei que está corrido, mas agradeço por compartilhar aí seu trabalho conosco e com todo mundo que está nos assistindo. Eu e a Levante sempre estamos à disposição da BMC, seja em dia de resultado ou em dia de não resultado. E hoje a gente teve um resultado muito bom da Prio. Ela apresentou números bem superiores a um ano atrás, um pouco abaixo do primeiro trimestre, mas o que chamou mais atenção e animou a gente foi o lifting cost, ou seja, o custo de extração por barril, que caiu para $7,40 versus 9,5 no primeiro TRI e 8,6 no quarto TRI. Para lembrar que há um ano atrás, segundo o TRI de 22, era $11,10. Então, a companhia realmente está conseguindo não só produzir mais, mas produzir mais barato. Isso é muito importante. E das Junior Oil Companies, ela é a mais bem-sucedida até agora em termos de operacionalização, de custo e de produção. E por isso, até que as ações estão subindo mais de 4% hoje, não é por causa do petróleo, mas sim por causa de resultados muito bons. É óbvio que o preço do petróleo ajuda, porque estava baixo, o preço médio de petróleo no segundo trimestre foi em torno de $73, a gente está acima de $80, então a gente pode esperar também bons resultados no terceiro trimestre. E teve um aumento de produção bem significativo, isso daí animou bastante o mercado. A produção média no segundo trimestre foi de 91 mil barris por dia contra 61 mil no primeiro trimestre, ou seja, teve um aumento de 49%, e há um ano atrás foi 33 mil, quer dizer, quase 3 vezes mais agora. A Prio realmente está se destacando, e essa alta das ações que estavam na faixa de R$ 33, R$ 35 reais em maio, agora para 45, 47, é justamente por causa disso. E eu gostaria de lembrar quem está nos vendo, eu falo uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: cotação segue resultado. Resultado melhora, EBITDA melhora, lucro melhora, sobe cotação. Cai EBITDA, cai lucro, cai cotação. Então, não é por acaso. Isso é muito importante, porque a gente, na Levante, sempre fala, a gente não recomenda ações, a gente recomenda empresas. E as ações seguem as empresas que estão indo bem. É isso. Maravilha. Inclusive, eu acho um ponto importantíssimo do resultado, o senhor destacou lifting cost e aumento no volume de produção da empresa. Lifting cost, a gente sabe que é um ponto crucial para essas Junior Oils, ainda estão muito distantes da maior companhia do Brasil, que é a Petrobras. No entanto, estão melhorando a cada dia, estão reduzindo os seus custos de extração. E a gente não falou do lucro, não falamos ali de quanto que a companhia gerou ali de caixa, a gente está falando realmente sobre a operação, ou seja, nada mais empresarial do que falar sobre como está funcionando a operação da companhia, quais são os pontos cruciais para a melhora operacional e futuramente, claro, para o resultado aqui na nossa tela. Lembrando, R$ 47,27, já há muito tempo não atingimos este patamar e revertemos um movimento negativo que tínhamos nos primeiros 3 meses do mês. Então a companhia estava no negativo em relação ao começo do ano. Em 2023 chegou a oscilar negativamente, agora a PetroRio, aqui eu até expandi esse dado para a gente trazer essa informação, se eu conseguir,
No ano, já ganhando 27,12%. Então, para quem estava no negativo, agora 27,12%, justamente olhando para a operação da companhia. Eu acho que é super importante para quem busca investir em empresas, olhar para a operação mais do que olhar para o lucro ou para o EBITDA. Claro, margem é importante, o quanto a empresa está lucrando, a lucratividade é super importante, mas às vezes a chave para entender o resultado está na operação, né, Flávio? Exatamente, e só para não deixar o pessoal frustrado, o EBITDA cresceu 33% em relação a um ano atrás, foi para 341 milhões de dólares. Olha que interessante, a companhia está no Brasil, mas ela vende a maior parte lá fora e ela divulga em dólares, porque as companhias globalizadas como Petrobras, Vale, Siderurgia, Papel e Celulose, muitas vezes eles são mensurados internamente em dólar. Isso faz sentido porque o produto dela é em dólar, não faz sentido para a Auren Energia ou para a Magalu, mas faz sentido para as empresas de commodities. Então, cresceu em dólar 33% EBITDA, cresceu o lucro líquido 25%. E tem um outro dado muito importante, que é o seguinte: a expectativa da companhia, que fechou o trimestre com 91 mil de produção diária, é atingir 160 mil até o final de 2024. Então, tem, para quem está pensando, puxa, eu perdi todo o crescimento, e agora o que eu faço? Compro ou não compro? Eu digo, essa companhia ainda vai se valorizar bastante até o final de 2024 e ela vai seguir a produção que vai aumentando, mais o preço do petróleo. É óbvio, se o preço do petróleo for para $60, que não está no cenário, essa ação vai cair. Agora, se continuar em 80, em torno de $80, ela vai continuar a subir. Se for para $90, ela vai subir mais ainda. E, muito importante, não é uma companhia de dividendos. A Auren Energia, que divulgou hoje, é uma companhia de dividendos e de um crescimento limitado. Então, é bom para o investidor entender que tem empresa de crescimento e empresa de dividendos. Ele vai ter uma caixinha na carteira dele só com as ações de dividendos e outras só com as ações que tendem a crescer muito o resultado. Maravilha. Inclusive, um ponto até que preocupa alguns investidores. A gente falou esse ritmo de crescimento até 2024, porque a gente tem alguns ativos que foram incorporados pela empresa que estão sendo otimizados. A gente está melhorando a operação nesses ativos que foram adquiridos de outras companhias, em especial a Petrobras. No entanto, o pessoal fica um pouco ressabiado porque a Petrobras está desacelerando seu processo de desinvestimento e aí ficam as perguntas: onde a PetroRio vai buscar por ativos para fazer essa otimização? O investimento em crescimento orgânico, ele pode ser sim uma avenida de crescimento para a companhia? Como que você enxerga esta relação de vai faltar campo para comprar da Petrobras, vai ter que explorar internamente ali os ativos que já administra? Ótima pergunta. O que eu enxergo? Não existe só ativos da Petrobras para serem comprados. É óbvio que 70% são da Petrobras, mas você tem aqueles 30% de companhias estrangeiras que já estão com um campo que ele já atingiu o pico de produção e está começando a cair, e para uma companhia do tipo Shell, Total F, Petrogal, Exxon, não vale mais a pena. Então, ciente disso, a diretoria, a turma da Prio já está procurando também empresas que não a Petrobras. E é mais provável continuar comprando ativos, campos de petróleo com produção cadente para revitalizar, do que querer entrar como um operador de um campo completamente novo. Isso eu acho que justamente por causa da expertise. Eles estão se concentrando nessa expertise
de revitalizar e não de pegar campos do zero. Falando em commodities também, sei que o senhor acompanha diversas companhias, a Levante como um todo tem uma cobertura bem ampla aí do mercado financeiro brasileiro, dessas empresas, e claro, tem um trabalho árduo aí nessa divulgação de resultados. Nós temos a CSN, que divulgou também os seus balanços operacionais. A expectativa era negativa, a gente teve uma boa desaceleração do segmento neste começo de ano, nesse primeiro semestre. No entanto, os resultados parecem que agradaram, não foram tão negativos quanto o mercado esperava. Essa também é a sua avaliação? Enxerga pontos positivos no resultado de CSN? Bom, vamos falar em primeiro lugar de CSN Mineração. Fique à vontade, por favor. CSN Mineração veio com resultado na mesma linha da Vale, ou seja, uma queda forte de EBITDA, caiu 46%. Ela tentou compensar com aumento de produção e com isso ela não teve uma queda maior ainda. A Petrobras teve uma queda maior, Petrobras não, a Vale teve uma queda maior, mas o preço médio do minério de ferro está melhor no terceiro trimestre, agora em julho, começo de agosto, do que foi o segundo trimestre. O segundo trimestre, o preço médio foi 110,9 e esse trimestre está em 118,50. Então, a gente tem aqui uma tendência de melhora de resultado da CSN. Por isso que eu acredito que a CSN Mineração pode melhorar daqui para frente. A cotação está lá embaixo, a gente tem recomendação de compra tanto para a Vale como para a CSN Mineração, e tem uma coisa muito importante que a gente fala para os investidores, que é um pouco difícil de entender assim no curto prazo. O que a gente fala? A gente fala que Vale e CSN Mineração, você tem que comprar quando ninguém está satisfeito com o resultado. Então, quando o resultado está lá embaixo, como está agora, é a hora de comprar tanto Vale como CSN Mineração. E o investidor, principalmente pessoa física, que é onde a Levante foca, ele tem aquela tendência de querer comprar as ações que estavam subindo. Então, quando estava subindo Vale de 80 para 85, para 90, todo mundo queria comprar. Todo mundo queria comprar lá na Levante. E a gente falava, passou de 90, está meio alto e tal. Agora que está abaixo de 70, pouca gente quer comprar. Então, é muito importante esse recado. Esse é o momento de se comprar tanto a Vale como a CSN Mineração. No momento que o resultado está ruim, o dividendo diminuiu, estava R$ 96 Vale em janeiro, agora está nos seus 67, 68, dependendo do dia. É agora o momento de comprar e esquecer. Não é comprar porque vai subir o mês que vem. É comprar visando a melhora do ciclo, que, como o nome diz, é um setor cíclico. E isso vale também para a Klabin e para a Suzano. Aproveitando o gancho, é a mesma coisa. O resultado da Klabin caiu um pouco, o resultado da Suzano também. Eu estou falando isso de EBITDA e receita, tá? Lucro líquido de Suzano e Klabin a gente não olha porque é uma coisa extremamente volátil que depende do câmbio, não tem nada a ver com a operação da companhia. E como eu falei, a gente compra as companhias. A Klabin e a Suzano são excelentes companhias, vieram com resultados mais fracos do que o primeiro trimestre, só que, como falou Walter Schalka, que é o presidente da Suzano,
Hoje, é nesse momento que a gente tem que olhar a companhia. Deve ter um aumento de mais $30 no preço da celulose. A gente lembra que a celulose bateu $880 o ano passado, agora está na faixa de 550. É esse o momento de comprar. Não era lá atrás, quando a celulose estava no pico. Entendeu? É diferente o setor cíclico e o setor que não é cíclico. A gente compra quando está ruim esse setor, e é difícil o investidor topar essa estratégia, mas quando você pega o histórico de cotações de Vale, CSN Mineração, Suzano, Klabin, o melhor momento de compra é o momento onde os resultados estão caindo e não tão bons, e você fala, puxa, piorou. Por quê? Porque aquele é o mínimo que está atingindo. Daqui a 2 trimestres já subiu, e aí você perdeu o bonde, o papel já subiu 20%, 30%. Maravilha. A máxima do mercado sempre foi e sempre será: compre barato e venda caro. Mas ninguém quer fazer isso, né? É difícil aqui, cara. É difícil você topar, porque você tem aquele viés, né? Os vários vieses psicológicos. Você fala, pô, Vale está subindo 88, 90, 92, eu vou entrar. Agora, quando está caindo 70, 69, 67, 63, não, eu não vou comprar. É o inverso. Tem gente que comenta aqui sempre nas publicações da BMC News: esse negócio de buy é fácil, difícil é hold, que é difícil é segurar, porque é complicado. O pessoal fica sabiado, olha para o mercado, vê o mercado caindo, às vezes contesta a estratégia de investimento, mas é sempre muito importante decidir a sua estratégia de investimentos, fazer essa alocação consciente para passar por esses momentos de dificuldade e, claro, aproveitar boas oportunidades. Flávio, sempre um prazer lhe receber por aqui. Muito obrigado mesmo por esses esclarecimentos. A gente falou sobre commodities aí como um todo, falou da PetroRio, falou de petróleo, agora CSN Mineração, até um pouquinho aí sobre papel e celulose a gente comentou. Muito obrigado mesmo por compartilhar essa expertise comigo e também com todo mundo que está nos assistindo. Eu que agradeço você e sua audiência qualificada. A gente gosta muito da BMC News, do Marcos Saravalli, da Paula. Um abraço para todos, foi um prazer. Maravilha, o prazer é todo nosso. Agradeço imensamente, Flávio Conde, analista da Levante Investimentos. Neste momento, olha só, PetroRio, a gente mencionava que estava com bom desempenho no Ibovespa, agora cai um pouquinho, no entanto, ainda nos R$47. Então, R$47 atingidos aí pelo ativo, a gente não via esse patamar há um bom tempo, até chegamos a encostar aí em patamares próximos ao final do ano passado, mas não conseguimos sustentar. O começo de ano de PetroRio foi ruim, chegou a operar no negativo em relação à abertura de 2023 e agora mais de 20% de alta, recuperou esse patamar, conseguiu virar esse sinal negativo do ano e agora aqui oscilando mais de 20%, como eu mencionava, 26,42% de ganhos neste ano de 2023. Foram anos bem interessantes realmente para o ativo de PRIO 3, de PetroRio, PetroRio antiga, né? PetroRio agora apenas PRIO. Para o Ibovespa, 0,29, saímos aí dessa zona de risco, estávamos em estabilidade 0,03, 0,3, 0,4 e agora 0,29, ganhamos um pouquinho mais de margem, retornamos aos 121 mil pontos, neste momento 121.199 pontos, e o dólar, como é que está a cotação da moeda norte-americana? 1,39% de alta para os contratos de dólar comercial futuro, R$ 4,90. Retomamos aí este patamar dos R$ 4,90. No entanto, segundo, claro, a analista Bruna, que estava há pouco conosco